Olá a todos, graça e paz, queridos, sejam muito bem-vindos. Graça e paz. Olá, paz, sejam todos muito bem-vindos. Graça e paz. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Um grande prazer que estejamos juntos para esse momento totalmente especial. Para mim é um prazer que estejamos hoje na conclusão de algo que nós começamos na segunda-feira. Uma coisa que eu tenho aprendido é a começar e terminar as coisas. Começar e encerrar ciclos, né? Começar e terminar projetos. Começar e terminar. É uma característica de homens e mulheres vencedores. Você não pode começar as coisas e deixá-las pela metade. Tudo que você começa, você deve concluir. Sabe por quê? Porque Deus ele é assim. Deus ele começa conosco e ele termina aquilo que ele começa. A palavra mesmo de Deus, a própria palavra de Deus diz que ele é assim. Ele começa algo e ele vai até ao final. Por mais desafiador que seja o processo, por mais dolorido que seja o processo, por mais cansativo que seja o processo, por mais desgastante que seja o processo, não esteja com os olhos fitos na dor, no sacrifício, nas renúncias ou nos problemas. Fite os seus olhos, primeiro, no autor e consumador da nossa fé. Segundo, na tua recompensa. Terceiro, na quantidade de pessoas que serão abençoadas, fortalecidas e preenchidas de esperança com aquilo que você começou, seguiu disciplinarmente o processo e concluiu. Você que está comigo desde segunda-feira nesse propósito, estamos a escrever um livro. Sim, olha que aventura incrível. E essa situação que estamos a viver agora, enquanto mundo, né? Não sou Brasil, não sou Angola, não sou Moçambique, não sou Portugal, mas o mundo todo está a viver uma pandemia ferrenha que tem assim sido como um teste de resistência, um teste de fé, um teste de perseverança, um teste de esperança, um teste de fundamentos, e somente aqueles que estão firmados em Deus têm sido sustentados firmemente nele. Então, esse propósito de escrever um livro, acredito que não foi coincidência. Eu estou pasmada, abismada, eu estou maravilhada com a quantidade de testemunhos que eu tenho recebido. Muito obrigada. Para todos vocês que me escreveram no meu Facebook, no meu Instagram, @PRAI Ruth Catal, @PRA Ruth Catal, para você que ainda não segue, no YouTube, nos comentários de cada vídeo, a forma como vocês agradeceram por cada dica, eu fiquei abismada com a quantidade de pessoas com o sonho de escrever um livro. Uau! E ontem eu fiz uma publicação e eu assustei com a quantidade de livros extraordinários. Quanto título incrível vocês colocaram naquela publicação que eu fiz ontem, perguntando se você tivesse que escrever um livro, qual seria o título do seu livro. Eu preciso dizer, vocês verdadeiramente me surpreenderam. Então, mais uma vez, eu quero dar os parabéns para você que começou comigo na segunda-feira e que está a concluir comigo. Muito obrigada de todo o meu coração pela tua persistência, pela tua disciplina e pela tua constância. Que Deus te abençoe e que Ele possa recompensar você realizando este sonho, ok? Então, vamos lá. Hoje eu trouxe a última dica nesse processo de escrever o seu próprio livro. Mas antes, deixa eu lhe dizer, para você que não viu as dicas de escrita do livro, estão no meu canal do YouTube. É só colocar Pastora Ruth Catala, coloque lá no YouTube Pastora Ruth Catala e você vai ver todas as dicas, desde a primeira até a última, que é a de hoje. Então elas estão em ordem e é importante para que você inclusive siga essa ordem e seja mais fácil para ti. Segundo, amanhã às 10 horas nós não teremos live.
Estivemos muito juntos essa semana e eu vou descansar mesmo, vou estar com a minha família e nós voltamos com tudo na segunda-feira. Lembrando que as matrículas para os nossos cursos na Academia da Mulher, na RC Academia da Mulher, já estão vigentes. Então você pode fazer a sua inscrição, entre na página no Facebook, PRA Ruth Catala não, PRA Ruth Catala é o meu perfil pessoal. Entre na página do Facebook da escola RC Academia da Mulher ou no Instagram RC Academia da Mulher. Já deixe o seu nome completo, o seu documento, né, de identidade e o seu número de telefone ou WhatsApp. A nossa equipe vai entrar em contato contigo, perguntar o curso que você quer fazer, te dar todas as instruções, te passar os boletos bancários ou a conta para transferência para você efetuar os pagamentos que estão totalmente acessíveis para ti e então começar já as aulas conosco que estão já ali às portas, ok? Então, para as pessoas que estão a mandar no meu perfil pessoal, eu vou responder. Só que eu aconselho que seja mesmo nas páginas da escola, do Facebook, RC Academia da Mulher, e também no Instagram, RC Academia da Mulher, porque fica mais fácil para poder atender vocês, tá bem? Então vamos lá. No primeiro dia, que foi na segunda-feira, nós tivemos a primeira dica que é, para você escrever um livro, você precisa ter uma ideia. Como acontece isso, pastora Ruth Catala? Entre no YouTube, ok? E você poderá ver todo o processo de como ter uma ideia. E nós falamos, inclusive, que a principal característica da tua grande ideia tem que ser originalidade, autenticidade e ineditismo. Isso é extremamente importante, porque fará a diferença no meio de todos os outros materiais e todo o outro conteúdo que já foi escrito. Né? E outros detalhes você vai ver lá no vídeo, outras dicas extremamente importantes, como faz isso para que a tua ideia possa realmente ser brilhante, extraordinária. No segundo dia nós falamos que você precisa fazer um esboço. O que é ter um esboço? Você vai preparar isso através de fichamentos, você vai fazer suposições reversas, você vai escrever frases maiores e frases menores, etc, etc, etc. Tá lá no YouTube, você vai ver também como acontece esse processo. No terceiro dia, nós dissemos claramente que para você que traz uma mensagem, você que quer se apresentar para o mundo, você que queira falar, usar o teu espaço de fala, você precisa delimitar o teu público-alvo. Para quem você escreve? Para crianças, para jovens, para adolescentes? Você escreve para mulheres? Você escreve para homens e mulheres? Para quem você escreve? Qual é o teu público-alvo? Especificamente, isso vai ser importante para que a tua mensagem seja certeira. Vai facilitar ainda mais. No quarto dia, eu trouxe para vocês as dicas para produzir o sumário. Então, no quarto dia, na quarta dica nossa foi a produção do sumário, que também serve como um guia de escrita, porque você faz a delimitação do sumário, você faz a produção do sumário e cada dia você poderá escrever um capítulo. Isso tudo vai te dar a estrutura que você necessita para poder facilitar esse processo, porque é puxado, é cansativo, mas é muito fácil se você tiver disciplina e seguir os passos de forma correta. Se você fizer do teu jeito, provavelmente vai ser difícil e você vai ser tentado a desistir. Mas se você seguir os passos, você vai perceber que fica um pouco mais fácil. E ontem nós verificamos a produção do miolo, né? Que é a estrutura de todo o teu livro. Eu usei muito Mulheres essa semana. Para você que não sabe, esse é o meu segundo livro. Então, ele é especificamente para mulheres em busca do sucesso, baseado na história da mulher samaritana, e ele vem como confronto, como também um conteúdo de cura, de renovo, de restauração, de esperança e cheio de desafios, né? Por que eu escrevi esse livro? Porque Deus mandou eu escrevi esse livro para abençoar você, porque eu escrevi o livro para compartilhar aquilo que Deus fez na minha vida. Eu acredito que existe um pouquinho de samaritano em cada um de nós, homens e mulheres. Em todos os momentos, há uma fase na vida que nós temos muitas respostas quanto ao nosso propósito de vida, quanto à nossa identidade, quanto ao nosso destino profético, e eu acredito que isso nós encontramos naquele que tem as respostas perfeitas para nós, Cristo Jesus. Então, esse é o Mulheres.
Ele fala disso, e aí esse é o miolo, né, a produção dele. E ontem eu disse para ti, continue a escrever, não pare, pois alguém já está à espera do seu livro. Inclusive eu quero conhecer o seu conteúdo. E hoje, finalmente, a última dica, a produção externa do teu livro. Então, você já seguiu todas as 5 dicas, o teu material está pronto. Então, no final, o que você vai fazer? Você vai pensar na capa que você quer para o teu livro. E é importante que a tua capa esteja conectada, é importante que exista coerência entre a tua capa e o miolo do teu livro, o teu conteúdo. É importante, porque diz o ditado do senso comum que o livro não é visto pela capa, não é lido pela capa, mas muitas vezes a capa do teu livro diz muito sobre o teu livro, né? Sobre o teu conteúdo. Então é extremamente importante que você tenha esse cuidado de fazer a produção da capa, de fazer com que a tua capa, de fazer com que haja coerência na tua capa com o teu conteúdo. Perfeito? Então, você vai pensar numa capa, você vai pensar já na maneira como você vai colocar o título, na frase que vai aqui embaixo do título. Você vai pensar se você coloca flores, se você coloca prédio, se você coloca casa, se você coloca não sei, você vai pensando nisso. E outro detalhe, você vai também pensar então no que você vai dizer nos agradecimentos. Nos agradecimentos você agradece a Deus, agradece a tua família, agradece aos amigos, agradece ao editor, o corretor. Você agradece as pessoas que caminharam contigo no processo, você que sabe. Você pode até fazer 3 folhas de agradecimento. Então, eu já li livros que têm até 4 folhas de agradecimento. Isso aqui depende de você, você quem sabe. Ok? Então, depois você vai fazer então a produção do prefácio. O que vai no prefácio? Geralmente, quem prefacia o livro não é o autor. Existem exceções. Existem autores que gostam. Eu já vi também livros e já li livros que foram prefaciados pelos autores, né? Não tem problema, portanto, porém, é importante que, conforme eu disse já nessa semana toda, que você escolha alguém para prefaciar para ti. Alguém que conheça o teu conteúdo, alguém que conheça a tua paixão pela escrita, pela leitura, alguém que conheça a tua história, alguém que você admira, alguém que te inspirou, alguém que te inspira, alguém que vai dar aquela água na boca quando os autores pegarem o teu livro. Então é extremamente importante que você tenha esse cuidado na escolha do prefaciador ou da prefaciadora. Mas tome cuidado, porque muitas pessoas às vezes vou escolher uma pessoa famosa, porque vou dizer, ai, o meu livro foi prefaciado por fulano de tal, ele tem tantos seguidores nas redes sociais. Presta atenção. Uma coisa é popularidade, outra coisa é poder de influência. Uma coisa é você ser inspirado por alguém de verdade, outra coisa é você conhecer alguém à distância. A pessoa que prefacia o seu livro tem que conhecer a identidade da sua alma. Isso é extremamente importante. Então, escolha bem o seu prefaciador. E é importante que você tenha uma história com o seu prefaciador ou com a sua prefaciadora. Até porque quando nós escolhemos um prefaciador, é uma forma de honrar essa pessoa, ok? Então, depois disso, né, seu prefácio, vamos lá. E ali, olha só, no meu livro, eu já disse ontem que eu coloquei antes de começar que é um cutucão, é uma dica de como vai funcionar a leitura aqui. Você que já leu Mulheres sabe como é. Mas aí depois então você vai produzir o sumário, que é aquilo que eu falei ontem. No sumário você coloca toda a estrutura anterior do teu livro, anterior ao miolo. Você vai colocar toda a estrutura, coloca o título, o nome das páginas, né? E aí depois você vai na introdução. O que você diz na introdução? Na introdução você diz sobre o que é o seu livro, o que você quer falar, o que você quer que o leitor saiba, o leitor do teu livro saiba com relação a este conteúdo que você apresenta, o que é extremamente importante. Então aqui na introdução você vai dizer para que serve, o que você quer trazer, para onde você quer levar o teu leitor, o que você quer que o teu leitor compreenda, que ele entenda, como você vai desafiar o teu autor e ao mesmo tempo você vai dizer como vai funcionar também a dinâmica dessa leitura, né? Algumas dicas, alguns conceitos, tudo isso vai na introdução. Mas não se esqueça que o objetivo principal da introdução é você dizer para o teu leitor qual é a identidade do teu conteúdo, quais são as características da tua mensagem. Na introdução ele já tem que ter noção do que você escreve, do que você fala, ok?
E aí depois então tu começas, né? Aí começas com os capítulos, vai escrevendo, escreve e tal. E aí finaliza então com a conclusão. Não precisa colocar a conclusão do livro. Algumas pessoas colocam, mas não precisa colocar. Quando você estiver a terminar, fica muito nítido que você está a terminar. Você pode usar. Existem algumas pessoas, inclusive, que eu acho que usam prólogo. Prólogo acho que no começo ou no final, não sei agora. Mas muda algumas coisas nas estruturas dos livros, né? No livro Mulher Esse tem no finalzinho, eu escrevo uma carta para você. Ok? Uma carta para você. É a forma que eu uso para concluir o meu livro, né? Tanto mais que você percebe que depois de uma carta para você, vem, não pense que acabou. Não pense que acabou. Ler este livro foi só o começo. E aí dou então as últimas recomendações para aquela pessoa que leu o livro. E aí no final eu coloco conhecendo um pouco da autora, que vai aqui o meu testemunho, para a pessoa conhecer a minha história, quem foi então que escreveu. Ok, isso não é obrigatório, isso aqui é característica do meu livro. Se você quiser, claro, você pode colocar. Alguns autores e autoras colocam a história do autor no começo, né? Assim a pessoa já conhece o autor ou a autora antes de entrar no conteúdo especificamente. Mas existem algumas coisas que você pode escolher. Ontem alguém me fez uma dúvida que eu achei muito interessante e é importante que eu tire essa dúvida aqui. Essa pessoa disse: a pastora, se eu escrevo o livro no Brasil, mas eu quero lançá-lo em Angola, ou se eu escrevo em Angola, eu quero lançá-lo no Brasil, como fica a questão das regras da ABNT ou do português? Por quê? Existem diferenças no português em Angola e no português do Brasil. Existem coisas que no Brasil é correto, mas em Angola é errado. Existem outras coisas que em Angola é errado, mas no Brasil é correto. Então, isso vai passar no crivo da editora, ok? Esse é o último detalhe, essa é a última dica. O teu contato com a editora. Quando você for fazer esse contato com a editora tem uma regra. Ok? A editora tem regras, a editora tem delimitações e o teu livro vai se submeter a essas regras da editora. E tenha uma editora, fale com uma editora, apresente o teu conteúdo. Quando eu escrevi o Mulher Esse, eu estava preocupada porque foi uma fase que eu não tinha dinheiro para financiar ele. O primeiro livro, Crônicas de Ruth, eu não tenho ele aqui, está lá do outro lado, Crônicas de Ruth, reconhecendo a fidelidade de Deus em meio à crise, que é autobiográfico, é um livro autobiográfico, a impressão da minha alma, como eu sempre digo. Você fica com vontade de me bater, de chorar, de me ajudar. É um misto de sensações no Crônicas, né? Um misto de sensações. Mas quando eu escrevi o primeiro livro, eu tinha condições para poder financiá-lo. Então, ele foi independente. O que é o livro independente? Nós mesmos pagamos, fizemos as impressões, a tiragem, a primeira tiragem e tal, a segunda, nós mesmos fizemos esse investimento. No segundo, eu tinha um valor, nós tínhamos o valor que poderia ir para esse livro ou ir para outro projeto. Só que nós escolhemos financiar outro projeto, então deixamos o livro para o segundo plano, né? Como segunda prioridade. Porém, eu fico a trocar a palavra portanto com a palavra porém. Porém, nós fizemos o contato com a editora e a editora pagou todo o livro, o que foi incrível, não? Porque tem uma percentagem que sai para mim, foi uma porcentagem que saiu para mim como autora, e aí eles pagaram a outra, toda a produção dele. Eu escrevi o conteúdo só e eles pagaram todo o livro. Por quê? Eles encontraram autenticidade, originalidade e ineditismo no meu livro. Eu fiquei muito feliz quando a diretora da editora me chamou e disse: nós encontramos ineditismo no teu livro e nós vamos lançá-lo. E além do mais, é raro encontrar material bom para as mulheres, porque quando você lê o Mulher Esse, você percebe que ele tem instruções, inclusive, para você escrever o seu próprio conteúdo para trabalhar com mulheres. Então foi interessante e eles me ajudaram, eles fizeram todo esse trabalho e foi muito bom. É por isso que eu
eu quero te dar essa última dica. Fale com uma editora, conheça uma editora, pegue o e-mail na internet, pegue o e-mail nas redes sociais, fale com o chefe de edição, fale com o diretor, fale com o dono, mas primeiro fale com o pai, fale com Deus que é o dono de tudo, e depois faça esse contato com uma editora. A editora poderá não só fazer todo o processo, toda a produção do teu conteúdo, toda essa preparação da capa, correção do português, correção de coerência, detalhes como diagramação, detalhes como registro do ISBN, né? Detalhes como o registro do teu nome, quem sabe não sei como eu diria, na lista de escritores, não sei como funcionaria isso para ti, você que é brasileiro ou talvez você que está em Angola, mas a editora tem todos esses detalhes para passar para ti, o que vai ser importante. Agora, se você quiser fazer uma proposta com a editora para pagar você mesmo todo o teu livro, pode ser também. Eu acredito que tem várias editoras, inclusive se você quiser me chamar em particular, eu estou a recomendar algumas para algumas pessoas que me pediram essa semana. A AD Santos é uma editora séria que eu recomendo. Coloque no Facebook AD Santos ou no Instagram AD Santos, você vai conhecer a AD Santos. Você que tem o meu livro, aqui no final tem, né, a sigla da AD Santos. Você pode também falar com a editora Fonterini, a de Santa Catarina, Joinville. Você pode falar, tem várias editoras muito boas, inclusive eu tenho amigos aqui no Facebook que têm editoras próprias em Santa Catarina, no Paraná, aqui mesmo em São Paulo, em vários lugares. Em Angola tem a editora Ninho das Águias, editora Ninho das Águias em Angola, que eu quero recomendar para você que está ali em Angola e quer fazer um contato com uma editora. Fale com uma editora, porque dependendo, às vezes o teu material é tão inédito que eles querem bancar esse material, não perder esse material, ter você na lista de escritores, e vai ser muito interessante. Agora, tem vantagens e desvantagens entre lançar com uma editora e lançar de forma independente. Isso é uma coisa que você vai estudar, avaliar e ver o que você prefere, o que você escolhe, mas faça isso porque de certa forma vai te dar uma luz muito maior, principalmente por causa daquele tabu que pensamos que escrever um livro é uma coisa... escrever um livro é uma coisa chique, uma coisa distante, uma coisa impossível. Escrever um livro só quando eu estiver morrendo, com 100 anos, 150 anos, quem sabe eu escrevo meu livro. Nada disso. Você está sentindo o desejo de escrever um livro, então hoje é a hora de escrever o teu livro. Hoje é a hora de escrever o teu livro. Então, por favor, escreva o teu livro, porque escrever um livro, eu quero encerrar esse vídeo dizendo para ti, escrever um livro é uma questão de honra, escrever um livro é uma questão de dignidade, escrever um livro é uma questão de reconhecer as digitais do Criador na tua vida, escrever um livro é uma questão de usar o teu espaço de fala, de dar a tua opinião e deixar a tua mensagem para o mundo. Escrever um livro é se expor para o mundo, para que ele conheça você. Escrever um livro é não ser egoísta ao ponto de guardar o que Deus fez em você, só para você, mas compartilhar com o mundo. E principalmente escrever um livro é deixar o seu legado no mundo, é eternizar a tua presença no mundo. Você terá partido, mas a tua mensagem continuará a ecoar e você continuará inspirando gerações de homens e mulheres a guardar a fé, a manter a justiça, a lutar por justiça, a manter a esperança, a lutar, a remar contra a maré e a serem homens e mulheres indesistíveis. E você, inclusive, quando escreve um livro, você poderá ir onde talvez você nunca estará fisicamente. Então, escrever um livro é mágico. E eu recomendo sempre isso para você, para as pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, no Facebook, para os meus discípulos, minhas discípulas, para as nossas alunas na RC Academia da Mulher. Escreva um livro. Escrever um livro é dizer que você tem valor. Escrever um livro é muito mais do que escrever para lançar, para ser famoso, para vender. É uma questão de honra, é uma questão de valor, de senso de valor. Então, escreva um livro. Alguém perguntou como adquirir o Mulher S. É só você colocar no Google Mulher S Ruth Catala. Tem lá, vai direcionar você. Tem na Saraiva, tem na Amazon, tem na Tenda Gospel, tem várias, tem no Mercado Livre. O Mulher S, gente, tem. Inclusive,
O pessoal está com umas promoções muito legais desse livro. A nossa equipe também pode atender você. Se você me chamar no direct, no Instagram, você faz o depósito pela conta que te é fornecida. Você mostra o comprovante, manda o teu endereço, o teu WhatsApp e o livro vai no seu endereço. Só não estamos a mandar livros para fora no momento. Por quê? Nós não estamos a mandar, a nossa instituição, a nossa escola não está a mandar livros, a nossa equipe não está a mandar livros, nós não estamos a conseguir. Porém, se você comprar pela Saraiva ou pela Amazon, ou no Mercado Livre, verifique que talvez você consiga. Eu não sei como, né? No Mercado Livre acho que é só no Brasil, não sei como funciona. Mas verifique que tem alguns lugares que estão a mandar para fora do Brasil. Portanto, o que eu posso mandar, se você estiver fora do Brasil, é na versão digital. Você pode conseguir também o e-book. Verifique com a MK. Ok? Porque a MK cuida do meu canal do YouTube. A MK poderá ajudar você, porque a MK tem a versão digital, tem o e-book do Mulher S. Então você poderá adquirir o e-book pela MK Music. Portanto, porém, né? Portanto, deixa eu ver se eu acho aqui. O Crônicas de Ruth, reconhecendo a fidelidade de Deus em meio à crise, você não vai encontrar nem na MK Music, nem nessas plataformas que eu falei para ti. Esse você vai adquirir só mesmo com a nossa equipe, que é o meu primeiro livro. Então, ele também já está esgotado na versão física, só tem na versão digital. E você poderá adquirir com a nossa equipe. Mande no direct, nós vamos enviar diretamente para ti no teu WhatsApp, no teu e-mail, e você pode fazer a leitura dele no computador, você pode fazer a leitura dele no Kindle ou mesmo no telefone, ok? Foco na fé, que Deus abençoe vocês de uma forma muito especial. Quando você entrar no canal do YouTube, você vai ver esse vídeo também, que não vai ficar aqui no Facebook, porque ele vai subir lá no canal do YouTube e eles vão ficar lá para você aprender, ver a primeira, a segunda e várias outras vezes. Um grande abraço para todos vocês. Lembrando que quando você entrar lá no YouTube, inscreva-se no canal. Isso vai fazer com que você garanta a recepção do conteúdo automaticamente. Quando você se inscreve no canal, quando você curte o conteúdo no canal, quando você clica lá no sino que está no canal, todas as vezes que nós colocarmos o conteúdo no canal, você será automaticamente notificado. Você vai receber gratuitamente esse conteúdo. E a maneira que você tem de patrocinar o canal, né, você não precisa pagar nada, você só faz isso. Você dá um like no conteúdo, você compartilha o vídeo com alguém, você se inscreve e aperta no sinozinho que vem para você, você ativa as notificações. Essa é a forma que você tem de maximizar o canal e abençoar mais pessoas para ver o nosso conteúdo. Lembrando que nós falamos de interculturalidade, estrangeirismo, afrodescendência, política, sociedade e Bíblia, muita Bíblia. Tem várias pregações lá para abençoar você. Lembrando que nós estamos a chegar aos 80 mil inscritos e uau, a nossa meta ainda para este ano, se Cristo não voltar, é chegar aos 100 mil inscritos. E eu gostaria muito que você fizesse parte dessa história. Então vá lá no canal rápido já, inscreva-se lá, mande uma mensagem, deixe um comentário. Será um prazer muito grande estarmos juntos nesse processo de ensino e aprendizagem. Deus te abençoe de uma forma muito poderosa. Paz, paz, paz e foco na fé sempre.